Eu tenho feito aqui as perguntas há já algumas semanas, sempre perguntando estas coisas. Por quê? Por que pessoas se convertem e continuam, depois de convertidas, com as mesmas preocupações, inquietações e medos que tinham antes da conversão? Gente, por quê, irmãos? Por que, igreja? Por quê? O que está acontecendo? O que está acontecendo? É lamentável, irmãos. O Senhor Deus enviou Jesus. E Jesus veio, irmãos, para solucionar. Ele veio para salvar o que estava perdido. Ele veio para libertar, quebrar cadeias. Jesus veio para te dizer: olha, você tem um Pai no céu que te escuta. Mas se você ouvi-lo, se você ouvir a sua palavra, irmãos, não tem outro jeito. Tem que ganhar tempo ouvindo a palavra de Deus. As pessoas vêm com tantos problemas para Jesus. Com o coração simples, começa a ouvir um pouquinho da palavra de Deus. A luz acende, a lâmpada fica forte, iluminada. Daqui a pouco você vê, a pessoa está contando um testemunho e outro, e outro, e outro. Você diz: glória a Deus. Uma doença que saiu. Olha quanto tempo e tal, tal. E aí, pastor, uma porta de emprego. Glória a Deus. Ai, Jesus está me tirando do vermelho. Glória a Jesus. Daqui a pouco, pastora, meu filho já está me ouvindo. Graças a Deus, já está querendo vir na igreja. Oi, irmãos. Por que as pessoas se convertem e tanta gente continua com os mesmos problemas? Pessoal, isso depende de cada um, irmãos. Mas e aí? Vamos lá. No culto anterior, Deus nos abriu uma palavra. Eu quero trazer aqui para a gente iniciar este culto com essa palavra em Abacuque. É um livro que não é muito lido, não é muito conhecido. No livro de Abacuque, no capítulo de número 2, no versículo 14, uma palavra muito forte, irmãos, que Deus nos deu no culto anterior. Eu quero reler aqui, para iniciar este culto com esta mesma palavra. No versículo 14, que diz assim, vamos lá? Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Isso mesmo, viu? Você está lendo da glória do Senhor. Então vamos reler desde o início. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Irmãos, Deus quer que seu povo conheça, irmãos. Mas quer que conheça a sua glória. O poder que Ele libera. O poder que pertence a Ele. Mas que Ele entregue e dá àqueles que o amam. Quando Jesus chegou manifestando o poder de Deus, curando, libertando, multiplicando pães e peixes, os líderes das sinagogas judaicas ficaram atônitos, perturbados. Por quê? Eles não compreendiam como Jesus fazia aquelas coisas, e eles que eram oficialmente, né? Ou melhor, eles que se sentiam literalmente, né? Os donos de tudo, do conhecimento, porque descendência de Abraão. Vamos lá. Então eles achavam que o conhecimento deles era tudo. Tanto que você sabe que Nicodemos era um príncipe dos judeus. E quando ele contemplou Jesus fazendo aqueles milagres, aquelas maravilhas, ele ficou perturbado, ficou atônito. Ele foi procurar Jesus, foi à noite. Era um líder. Ele vai até Jesus e não compreende como Jesus, sendo aquela pessoa simples como ele se apresentava, como Jesus fazia aqueles milagres extraordinários. Os líderes das sinagogas judaicas ficaram atônitos, tanto que nós estamos até tratando disso esses dias, falando sobre a inveja, porque eles venderam Jesus, entregaram Jesus, literalmente, pagaram o Judas Iscariotes, aquelas 30 moedas de prata, para entregar Jesus ao império. Eles não compreendiam como Jesus podia fazer aqueles milagres, aquelas coisas todas, sendo aquela pessoa tão simples. Nasceu numa estrebaria,
Foi criado em Nazaré quando criança. Segundo a história, rege Nazaré era a cidade mais pobre da Judéia, pobrezinha. Como pode esse plebeu, esse ninguém, fazer essas coisas todas que ele faz? Então entregaram Jesus ao império, ao sinédrio, e Jesus foi julgado e foi condenado. E diz a Bíblia Sagrada em Mateus que por inveja entregaram a Jesus. Se você quiser ver isso em casa, você vê lá no capítulo 27, no versículo 17 e 18, você vai ver. Você vê em casa. Que não é propriamente o entendimento que Deus está nos trazendo hoje, ou seja, o assunto. Vamos lá. Você está vendo aqui, irmãos, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Essa, irmãos, é a base de vida. Encontrar a Jesus, como muita gente está encontrando, graças a Deus. Estamos aí, o evangelho crescendo no Brasil, crescendo em todos os lugares. Mas daí a conhecer, literalmente, a Jesus, como Ele é, infelizmente muita gente não está dando atenção e não está se dedicando. As pessoas se convertem, irmãos, e continuam com as mesmas coisas, os mesmos medos, as mesmas ansiedades, as mesmas fobias. Você pergunta, peraí, cadê o antes e o depois? Porque uma coisa é o antes, a cegueira espiritual. Uma coisa é o tempo da falta da presença de Deus na vida. Outra coisa é o tempo que você tem um testamento nas mãos. É o tempo que você tem a palavra viva de Deus, o próprio Deus do céu falando com você. Quando você contempla a glória de Deus, o poder de nosso Senhor Jesus Cristo e a simplicidade com que Ele se apresenta, você diz, por quê? Por que eu vou me preocupar? Não. Por que eu vou ficar preocupado com o dia de amanhã? Por que eu vou ficar preocupado com isso, assim? Por que eu vou ficar preocupado com o filho que não chegou do trabalho? Ou por isso? Não. A palavra de Deus é viva. O Espírito de Deus é real. Irmãos, ser evangélico é uma coisa, ser praticante da palavra é outra. Hoje é um dia especial. Hoje nós temos aqui a Santa Ceia do Senhor. Hoje nós estamos assentados à mesa do Senhor. Se você abre a Bíblia e ainda não compreendeu que quando você abre a Bíblia, você está frente a frente com o próprio Deus, essa é a dificuldade que o Espírito Santo encontra para trabalhar na sua vida e na vida de muita gente. Citei no culto passado o caso de Marta e Maria. Jesus repreendeu Marta, mas disse claramente, Marta, estás afadigada, ansiosa com muitas coisas. O evangelista que escreveu esse evangelho, que cita Marta e Maria, é o Lucas, o médico, Dr. Lucas. E Lucas usa expressões muito simples e que qualquer pessoa consegue compreender. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Então ele diz, Marta estava ansiosa e assoberbada, afadigada. Às vezes o cristão perde, irmãos, e perde muito por isso. Um tempo que ele tirasse cada dia, antes de começar o seu dia, se dedicasse aí num cantinho, abrindo a palavra, seguindo o mover do Espírito Santo, porque uma coisa é abrir a Bíblia aleatoriamente, outra coisa é você já ter um toque de Deus, uma inspiração no coração, porque Deus ele inspira, irmãos. Deus vê que aquele filho vai passar por um dia tenebroso, literalmente de pressão no seu trabalho. Sabe o que o Espírito Santo faz? Ele prepara. Ele vem dentro do teu coração e te leva a uma parte das Escrituras que literalmente vai te refrigerar. Com aquele refrigério você vai para o trabalho, as pressões violentas vêm, se levantam contra você, mas o teu espírito, o teu interior, a tua alma, você está tão refrigerado com a palavra de Deus dentro de você, que você se conscientiza
maior é o que está em mim do que tudo isso que está acontecendo. Mas infelizmente, irmãos, essa é uma realidade, como eu disse no início. Os grupos saem para evangelizar e a maioria das pessoas, muitas têm vontade, mas de imediato é uma frase pronta: não tenho tempo. Olha, eu não tenho tempo de estar em igreja. Eu não tenho tempo de ir para a igreja. Estupidamente, alguns dizem: eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Imagina, eu sou uma pessoa muito ocupada. É lamentável, irmãos, porque Deus quer cuidar do seu povo, mas só existe um caminho pelo qual nós chegamos a Deus, tanto para falar com Ele, quanto para receber dEle qualquer coisa. Esse caminho é a palavra de Deus. Esse caminho é Jesus. Enquanto as pessoas não pararem para ouvir e se dedicar a Deus, vão passar pela vida. Muitas até conseguem alguma coisa, sobem. Mas se não tem chão, meu irmão, e aí? Chega um momento, tudo se vai. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Pessoas ricas, numa miséria moral violenta, o nome na lama. É lamentável, irmãos. É triste. É muito triste. Os pais dizem: eu não tenho tempo, imagina, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Estou preparando o futuro dos meus filhos. Quero que meu filho curse uma boa faculdade. Eu quero que meu filho se forme. Quero que meu filho tenha. Eu quero que meu filho tenha uma boa profissão. Quero que meu filho seja gente na vida. Estou batalhando. Está batalhando. Os jovens entram para uma faculdade. Se não tiver um pouquinho de estrutura, irmãos, se envolvem com amizades. Daqui a pouco desviam completamente o propósito. E aí? Nem faculdade, nem pai, nem mãe, nem ninguém, meu irmão. Quantos começam um curso, não chegam literalmente ao segundo período. No primeiro período já se envolvem com os amigos. Tem que ter uma boa cabeça para estar no meio de pessoas com tantos pensamentos diferentes, com tantos ideais diferentes e sem ideais nenhum, sem ideal nenhum, literalmente. Nenhum pode se dizer nada. Quantas pessoas? Sim ou não? Vamos ser realistas. Vamos ser realistas. Quantas pessoas, irmãos? Isso para não dizer gente que se diz cabeça feita, que entra para um local, faz um círculo de amizades, uma vizinhança e tal, desvia a cabeça completamente, daqui a pouco cadê o propósito? Irmãos, Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Se somos guiados por Deus, pode ter certeza, só tem coisa boa à frente. Mas o que eu quero falar, irmãos, é dos cuidados de Deus. Por quê? Porque vemos que as pessoas estão atrapalhadas. Às vezes escutamos isso dentro da igreja. Como disse no culto passado, sentimos falta da pessoa durante a semana. E aí vai um obreiro, vai uma obreira: irmã, a irmã não veio essa semana. Gente nova convertida, então preocupa bastante. Você sabe que a pessoa nova convertida, e de repente, um vento de doutrina falsa, lá vai a pessoa caindo no engano, no engodo. Isso é realidade, irmãos. Isso é uma realidade. Você quer ver um exemplo doido? A moça sumiu da igreja, 3 meses depois voltou desesperada, bateu uma doença lá e veio desesperada. Falei: irmã, por onde a senhora andou? Não estava no mundo não, estava em outra igreja. A senhora não falou nada, senhora. E a pessoa está acostumada naquele dia, naquele horário e tal. Ainda mais que demos N atendimentos, chegou cheio de problema, manifestando demônio para todo lado, causa preocupação. Não, eu estava até em outra igreja. Amém, tudo bem, fique à vontade. Agora o bom é a senhora criar raízes no entendimento da palavra e ter uma igreja. Porque os pastores, cada pastor vai responder pela sua igreja. Vai responder diante de Deus. Não, é que aconteceu um negócio, eu cheguei em casa, fui fazer, e aí a minha vizinha veio falando: não faça isso, que loucura, você é convertida, como é que você vai acender incenso dentro da sua casa? Eu falei: ué, a senhora acendeu incenso? Mas é que eu li na Bíblia que o sacerdote balançava o incensário. Falei: Jesus, não acredito no que eu estou ouvindo. Falei: sim, irmãos, eu me segurei. Falei: senhora, senta. Ainda bem que ela chegou antes do horário do culto, e eu estava passando. Pastora,
Irmã, por onde a senhora andou? 3 meses. E aí? Não, porque eu li na Bíblia, sabe, pastora? É que eu fui atrás de novidade, mas eu li na Bíblia. Eu li na Bíblia que o sacerdote, ele, né, mexia, como é que é? Ele tinha um incensário, e eu fui e comprei incenso para minha casa. Falei, onde a senhora comprou esse incenso? Não preciso falar mais nada, né? Falei, senhora, olha só, presta atenção. A senhora é um bebê. A senhora é um bebê. Sabe o que é um bebê? A senhora tem filhos? Tenho. A senhora é um bebê. Quando seu filho nasceu, ele ia para o seu ser. Ele ia por instinto, não ia? Mas quando ele começou a crescer, começou a falar um tati-bitati. A senhora começou a ensinar ele a falar. Não ensinou? A senhora ensinou a andar? Ficou cuidando para ele não cair, se machucar? Pois é, a senhora está nessa fase, a senhora é uma criança. Senhora, incenso foi no Antigo Testamento. Pois é, eu não sabia. Minha vizinha, quando sentiu um cheiro, correu lá em casa. Você não é evangélica? A vizinha ficou apavorada. E ela disse, mas estava um cheiro tão bom. Quase que eu falei igual anúncio, ó vida, ó céu, tem que escutar um negócio desse. Estava tão bom. Falei, senhora, preste atenção, senta e ouve. Eu tenho esse cuidado, irmãos, eu tenho uma escola bíblica às quartas-feiras, exatamente por conta dessas coisas. Vai dizer, olha, o pão é pão, amém, Jesus? A água é água, mas Jesus é o pão da vida, Ele é o verdadeiro pão, Ele é o Senhor. Meu irmão, se não está na Bíblia, esquece. Agora, se está na Bíblia, toma cuidado. Eu já tive casos assim loucos, irmãos. Chegou um cidadão na nossa igreja e disse, pastor, eu preciso da sua ajuda. Por quê? Eu estou com um problema sério. Que, olha, Deus entende. Eu sei que, ele falando, eu sei que Deus entende, claro que Deus entende. Eu tenho uma mulher doente, muito doente, já há mais de 20 anos, teve um problema, tal, cuido dela. Só que eu não a deixo por causa da doença. Eu tenho essa outra, porque Deus entende que eu preciso. A minha é doente. E eu falei, peraí, como é que é? Deus entende? O que Deus entende? Pastora, a senhora sabe, a senhora é pregadora. Salomão teve 1000, eu só tenho 2. Vocês vão rir e achar que é brincadeira, né? Eu conto coisas pessoais assim, não é possível. Meu irmão, eu também digo, não é possível. Não é possível que exista isso dentro das igrejas. Amigo, as igrejas que Salomão teve são uma representação figurativa de mulheres, que é a igreja de Cristo. Então representam igrejas. Não queira se comparar se eu quero um harém. Não, pastor, eu só quero ficar com a outra. E eu queria pedir a Deus para me dar uma ajudinha. Só veio me pedir para eu orar para sua mulher morrer. Não esperei ele terminar de falar, porque era exatamente isso que ele ia pedir. Não, pastor, ela está salva, eu quero que ela vá para o céu. Olha, irmãos, tem coisas que você diz assim, não é possível, não é possível. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Sabe qual é a glória do Senhor? É todo o seu poder, é o que Ele fala, é o que Ele faz. Mas não brinca com Ele, meu irmão. Não sai 1 milímetro nem para a direita, nem para a esquerda. Não sai, não brinca. Não se brinca de evangelho. Irmãos, não se brinca. As pessoas estão correndo para as igrejas, para buscar as coisas materiais, quando Jesus disse, deixa que isso eu te acrescento. Isso é só acréscimo. Para! É acréscimo. Porque as pessoas se preocupam tanto com tudo, irmãos. A oração, irmãos, é um poder extraordinário, porque é uma comunhão com Deus. Oração não é só comunicação para pedir coisas. É impressionante, irmãos. É impressionante. Olha, sempre ouvi dizer isso, que no céu tem 2 cestos. Um cesto só para pedido e um cesto só para agradecimento. Eu sempre ouvi que o cesto do pedido transborda e o dos agradecimentos fica vazio. Não sei. Não sei, que eu ainda não cheguei lá. Vazio de todo não fica, porque hoje é um culto de ação de graças.
Mas é muito triste, irmãos, ver que as pessoas não procuram conhecer a Jesus. Não procuram compreender as coisas espirituais. E o diabo vem com qualquer sopro, um ventinho bobo qualquer e derruba um cristão. Cristãos que não sabem resistir a nada. Começa a coçar o nariz, dá um espirro. Ai meu Deus, acho que vem uma virose. Ai meu Deus, acho que vem uma virose. Desperta, igreja. Irmãos, é triste o que está acontecendo, mas as pessoas não estão procurando conhecer a Jesus. Mas isso aconteceu também com os discípulos de Jesus, não se espante. Que isso, pastor? Sim. Eles andaram ao lado de Jesus fisicamente, 3 anos, 6 meses e alguns dias. E deram mancadas e mancadas. Você vai ver já. Jesus chega, se senta. Onde Jesus sentava era uma glória, porque lá ia começar a ensinar. Não, Jesus é. E aí ele começar a ensinar. E aí de repente ele olha e visualiza uma multidão, mas uma imensa multidão. Ele chamou um discípulo, virou para ele, chamava-se Filipe. E disse: Filipe, onde é que nós vamos? Estão no deserto. Onde é que nós vamos comprar pão para essa gente toda? Sabe por que Jesus falou isso? Diz a Bíblia Sagrada. Jesus falou para experimentá-lo. Muito cristão não sabe, irmãos. Mas o Espírito Santo faz visitações ao coração. E faz uma visitação especial só para observar como é que os filhos, seu filho, sua filha, está se comportando diante do pecador. Se a fé é aquela fé explosiva dentro da igreja eufórica, glória a Deus, que pula, aleluia, e pula, e salta, e brinca. E quando chega lá fora e vem um aperto, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Ai meu Deus, o que será agora? O que eu vou fazer? Peraí, meu irmão. O que você aprende sentadinho com a Bíblia aberta é para você colocar em prática na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. E depois tudo novamente. Até Jesus voltar. Diga para o seu irmão: até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Irmãos, quando nós formos para o céu, a gente não precisa se preocupar com comida. A gente não precisa se preocupar com roupa. A gente precisa se preocupar... Ah, meu Deus. Olha, até o Paulo disse: melhor me seria estar com o Senhor. Mas por vossa causa, o Paulo disse que por causa dos discípulos dele, do povo, ele disse: é melhor ficar por aqui, porque tem muito trabalho para ser feito. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6. Eu vou ler desde o início. O título diz: a multiplicação dos pães e peixes. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1. Depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se, e ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele e disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Versículo 6, você pode ler comigo? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Amém, igreja? Irmãos, nesse versículo, todo cristão deveria fazer uma parada, montar acampamento e descansar. Que isso? Porque Jesus sempre sabe o que vai fazer. Jesus viu, ele avistou, visualizou uma multidão. E Jesus subiu ao monte, assentando-se com seus discípulos, versículo 5. E então, levantando os olhos, vendo uma grande multidão, vinha ter com ele. Uma grande multidão. Jesus olhou a grande multidão. Imediatamente deu um toque no Filipe: onde é que vamos comprar pão para essa gente toda? Mas dizia isso para o experimentar. É aí que muita gente se perde, irmãos. Tem cristão que, se o Espírito Santo fizer uma visitação para fazer uma pequena provinha de fé, a pessoa está perdida. Por quê? Realidade, meu irmão. Está perdida. Perdidinha. Não, tem que me virar, não sei o que eu vou fazer. Eu tenho que arrumar outro emprego, mas está tempo de crise, o negócio está sério. Meu Deus, não sei o que eu vou fazer, as contas estão chegando. Eu conto para os irmãos aqui algumas coisas. Nós somos família de Deus, tá?
sem citar nomes e apontar ninguém, mas essas pessoas existem. Não é daqui do Irajá, mas de alguma igreja que eu pastoreei. Uma senhora chegou para mim: pastor, me ajuda muito em oração, estou ficando desesperada, eu estou querendo arrumar um terceiro emprego. Eu falei: calma. E aí citei até o caso de Marta. Falei: a senhora está agindo como Marta, só preocupada com o trabalho. Não é assim, vamos lá, vamos ouvir. Não, e eu fui lá, explicando direitinho: olha, a senhora ouve, acabou de chegar, lá no templo, acabou de chegar, senhora, a senhora senta, traz a sua Bíblia, ouve, a senhora vai aprender para acalmar o seu coração, tá? A senhora já aceitou Jesus? Já, sou evangélica. Muito bem. Então a atenção que a senhora der a Jesus é a atenção que Deus vai dar para a senhora. A senhora participando, ouvindo, entendendo, rapidamente Deus muda a sua história. Não pensa que é uma oração, né, que vai mudar toda a sua vida. Não é por aí. A senhora vai ouvindo, vai aprendendo. O justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Falei: o seu entendimento vai se abrindo, a senhora vai compreendendo, vai perdendo ansiedade, vai perdendo medo, vai sabendo orar. Deus vai abrindo uma porta aqui, uma coisa ali, um filho abençoado, um marido abençoado, e a senhora é abençoada. Pastora, não é assim que funciona. Eu sei que tem gente que bota a mão na cabeça e Deus resolve tudo. A senhora quer um pacote de bênçãos. Mas, pastora, quem vai pagar? Deus vai pagar minhas contas? Falei: nosso assunto encerra aqui. Que isso? Nosso assunto encerra aqui. A senhora senta e ouve. A fé vem pelo ouvir. Encerrei o assunto. Zombar de Deus na minha cara, ninguém zomba não. Deus vai pagar as minhas contas? Disse que era evangélica. Deus vai pagar as minhas contas? Você já ouviu uma loucura dessas? E eu disse para ela: não empresto os meus ouvidos para esse tipo de coisa. Não, meu irmão. Se eu sentir que a pessoa, tá, é escarnecedora, se eu sentir que a pessoa despreza Jesus, despreza as coisas de Deus, senta, se quiser, senta e escuta. Porque a porta da igreja está aberta, até o cachorrinho entra. Tá? De vez em quando entra um passarinho por aí meio perdido, ele entra também. Até a palavra de Deus diz que até o pardal encontrou o ninho junto dos altares de Deus. E eu disse para ela: os meus ouvidos eu não lhe empresto. Não cedo os meus ouvidos para ouvir esse tipo de coisa. Porque com Deus não se brinca e de Deus não se zomba. Bom, queria um milagreiro ou uma milagreira. Bota a mão na cabeça e entrega a bênção. É assim que as pessoas estão se acostumando hoje. Século 21, as pessoas estão entrando nas igrejas numa corrida louca em busca de coisas materiais, tá? Mas as espirituais estão ficando completamente de lado, literalmente abandonadas. E aí, se você atentar para esta palavra, versículo de número 5: e Jesus, levantando os olhos, viu que uma grande multidão vinha ter com ele, e disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Versículo 6: mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia. Jesus sempre sabe o que ele vai fazer na vida de cada um, que o busque. Para Moisés era o mar vermelho na frente do povo de Israel. Acabaram de sair do Egito, Faraó vinha atrás, como eu disse no culto passado. O que o povo de Israel precisava? Que o mar vermelho fosse aberto. Deus abriu o mar vermelho. Eles estavam em pleno deserto. Saíram literalmente com a roupa do corpo, fugindo do Faraó. A Bíblia diz que a roupa não envelheceu e o calçado não se rompeu. Você acredita nisso?